Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia! Aplauda mais forte, porque o Senhor está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! É para o Senhor, ó Deus, todo louvor, toda adoração. Aleluia! Quantos já sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus! Quantos creem que o Senhor vai falar com você aqui nessa noite? Glória a Deus! Aleluia, irmãos! As crianças vão descer. Glória a Deus! As crianças são convidadas para a escolinha, para o seu culto. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom, amém? Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Irmãos, esse mês é o mês das mulheres, né? O mês da mulher. Os irmãos já compraram um presente especial para a mulher da sua vida aí? Todos os varões? É uma pergunta, varão. Vocês já compraram um presente especial para sua varoa, para sua esposa aí? Se não comprou, ainda dá tempo, viu? Que o mês ainda não encerrou, ainda não acabou, né? Eu sei que o Dia da Mulher é todos os dias, né? Todos os dias nós estamos ali firmes, cuidando da nossa casa, dos filhos. Mas esse mês é um mês especial, amém? E por isso eu escolhi uma personagem feminina para falar nessa noite. O Senhor me colocou essa palavra no coração. Não que a minha palavra seja direcionada para mulheres, mas é uma personagem mulher, é uma mulher que chama muito a minha atenção e que toca muito o meu coração, a história dessa mulher. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, lá no Evangelho, segundo escreveu João, o Evangelho de João, o Evangelho de Cristo, né, segundo João, no capítulo 4, no versículo 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 4, a partir do versículo 4. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Lá no versículo 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, dizendo: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra, você pode continuar com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar aqui por esse capítulo e alguns outros versículos da palavra de Deus. E eu quero falar hoje sobre essa mulher samaritana. Aqui lá no versículo 1 diz assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para Galiléia. Amém? Começou uma confusão ali em Jerusalém, né? Porque João Batista batizava, João Batista pregava, e aí o pessoal começou a ficar curioso. O que está acontecendo? Está tendo um movimento diferente ali. João Batista está batizando, João Batista está fazendo muito discípulo, tem muita gente seguindo João Batista.
E aí o pessoal, os fariseus, os escribas, manda uma comitiva ir lá perguntar a João Batista: quem é você? Em que poder você está batizando? E é você o Cristo? És tu Elias? Aí ele: não sou o Cristo, eu sou aquele que prepara caminho para ele. Eu sou aquele que vem adiante dele. Ele é o Messias, ele está vivo, ele já deve estar entre nós, mas não sou eu. Então eles ficam de antena ligada para saber quem era o Cristo. E Jesus começa ali, esse livro aqui, o Evangelho de João, começa falando sobre João Batista, depois vai falar sobre o primeiro milagre que Jesus operou no Caná da Galileia. E ele opera aquele milagre, as pessoas já ficam sabendo que tinha alguém também operando milagres. E ele chega no templo, ainda que no Evangelho de João, ele vai falar que Jesus chega no templo e vê as pessoas comercializando ali no templo. É aquele episódio daquela Liga Santa, né, que Jesus tira ali as mesas, derruba tudo, porque ele fica com raiva das pessoas que estavam vendendo ali indulgências. E aí as pessoas, a atenção se volta sobre Jesus. E aquele cenário começa, um falar quem é Jesus, quem não é Jesus. E Jesus sabia que não era chegado o tempo dele ainda. Jesus nunca foi um homem de fugir. Mas nesse momento ele entende que era hora de se ausentar de Jerusalém e voltar para Galileia. Porque as pessoas não queriam, não estavam interessadas em descobrir quem era realmente Jesus. Mas eles estavam interessados em meras confusões, em competição. Ele é maior que João Batista, ele é menor. Quem foi que pregou, quem foi que ganhou, quem tem mais discípulo, quem não tem discípulo. E eu quero dizer para você que num ambiente que as pessoas não estão interessadas em Jesus, Jesus se retira daquele lugar. E muitas vezes Jesus já se retirou de vários lugares, de vários ambientes. E as pessoas estão pensando que Jesus ainda está lá, mas ele já saiu, ele já foi embora. Porque ele já percebeu que o interesse da discussão, o interesse que está no coração das pessoas não diz respeito a ele, o que ele pode fazer. Não diz respeito à salvação que ele pode entregar para muitas pessoas. Então existem mesas que não cabem mais. Existem mesas que nós não devemos mais nos assentar. Quando o assunto perdeu a graça, o assunto já não é mais Jesus, o foco, o centro, já não é Cristo. Já mudou a conversa, já foi para outra direção. Já estão colocando quem é maior, quem é menor, quem faz mais, quem deixou de fazer. Quem pregou melhor, quem cantou melhor, quem não cantou melhor. O reino de Deus não é sobre isso, irmãos. O reino de Deus é sobre salvação. A palavra do Senhor diz que Ele veio buscar e salvar todos aqueles que estavam perdidos. Amém? O Senhor Jesus veio buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Porque os sãos não precisam de remédio, mas os doentes sim precisam de remédio. Então Jesus se levanta daquele lugar, e aqui na palavra do Senhor diz: deixou a Judéia, foi outra vez para Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. E aqui nós vamos fazer um adendo, porque Samaria era um povo que não se dava com os judeus. 720 a.C., aquele povo foi retirado, o povo de Samaria, e colocado ali um outro povo, para poder misturar com o povo judeu, porque o povo judeu estava crescendo demais. Quando o reino foi dividido ali, depois de Salomão, que ficou o reino de Judá, o reino foi dividido. Então, a parte de Jerusalém, onde tinha o templo de Salomão, alguns adoravam ali, metade adorava lá, e a outra metade adorava em Samaria. E aí eles foram lá e falaram: não, esse povo está crescendo demais. Vamos levar um povo dos judeus, espalhar para outros lugares, vamos fazer outro povo para misturar com esse povo aqui. E aí o que acontece? Os judeus se casaram com outros povos. E esses povos serviam outros deuses. Era outra etnia, era outra cultura. E o propósito era esse mesmo, era misturar aquelas culturas. Então virou um povo mestiço. E os judeus, que eram uma raça pura, os descendentes de Abraão, eles não se davam com os samaritanos. Eles discriminavam os samaritanos, eles não queriam nem passar perto de Samaria. Era como se a torcida do Goiás tivesse que passar no meio da torcida do Vila. Só para vocês terem uma noção, a coisa era séria, irmãos. Não era brincadeira, né? Eles não se davam, não gostavam nem de se ver. E aqui fala aqui que foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Irmãos, essa cidade
ela significa uma cidade de bêbados, cidade de vícios, uma cidade que era tomada pelos vícios, pelas festas pagãs, pelas orgias, por coisas que não agradavam a Deus. Mas mesmo assim, Jesus tinha uma agenda. Jesus estava caminhando em direção à mulher samaritana, o encontro com a samaritana estava na agenda de Deus. Ela não sabia, mas a salvação estava a caminho. Ela nem sequer sabia que ela estava perdida, mas Jesus já estava indo ao encontro dela. E Jesus precisava passar por Samaria porque ele precisava se encontrar com aquela mulher. Então ele vai. Jesus quebra protocolos para alcançar uma vida. Jesus quebra o protocolo porque um rabino jamais poderia conversar com a mulher. A mulher era discriminada, um rabino não podia conversar, nem que fosse com a própria esposa em público, para vocês terem uma noção como é que é. E Jesus se assenta ali, e ele vai quebrar tantos protocolos, o protocolo racial, porque os judeus não conversavam com os samaritanos. Ele vai quebrar o protocolo moral, porque aquela mulher tinha uma conduta duvidosa, aquela mulher tinha problemas na área sexual. Aquela mulher era uma mulher que, com certeza, quando ela passava, irmã Raquel, as mulheres cuidavam muito bem do marido dela, né? Falava, chega pra cá, ó, olha só para baixo, não olha para os lados, porque essa mulher é perigosa. Então a conduta dela não era uma boa conduta. E Jesus se assenta ali ao poço, e lá vem aquela mulher pegar água. E talvez aquela mulher cansada de ser discriminada, aquela mulher cansada de ouvir tantas coisas, de perceber pelo olhar que em muitos lugares ela não era bem-vinda. E provavelmente ela pensa, vou ao meio-dia, porque não vai ter ninguém para me julgar, não vai ter ninguém para me condenar. Eu vou ao meio-dia justamente para evitar encontrar com qualquer pessoa. E de longe, quando ela vai se aproximando ali do poço, ela vê um homem. Ela fala, ai meu Deus, agora tudo que eu queria evitar era a presença de alguém, e de repente tinha um homem ali. Mas ao perceber que aquele homem era judeu, provavelmente ela fala, mas esse homem não sabe nada da minha vida. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou, eu vou passar batida aqui. Eu só vou pegar a minha água, encher o meu cântaro e vou embora e está tudo resolvido. Só que ela não sabia que Jesus já estava caminhando há mais de um dia para encontrar exatamente com ela. Naquele lugar, naquela hora, já estava marcado. E aqui na palavra do Senhor diz que Jesus respondeu, deixa eu ver aqui, voltei aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Irmãos, esse ponto é tão interessante, porque Jesus nunca vai te pedir algo que ele não vai te dar o dobro, o triplo de volta. Ele pediu um pouco d'água, mas ele oferecia em troca uma fonte de água jorrar. Ele pediu um filho para Abraão, me oferece Isaque. E aí quando Abraão oferece Isaque, Deus fala para ele, eu vou fazer de ti uma grande nação, eu vou te dar milhares e milhares de descendentes. É porque Jesus quer sondar o nosso coração, ele sonda e conhece, ele pede, me dá um copo d'água. E a mulher fala, mas você não tem que tirar água, o poço é fundo. Ele fala, mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, esse copo de água não serviria para nada. Você abandonaria esse copo de água, você abandonaria esse cântaro, porque o que eu tenho para te oferecer é muito maior. E aqui nós aprendemos uma lição, porque muitas vezes nós estamos apegados a algo que nos prende e que nos afasta do Senhor. Na palavra do Senhor narra um outro encontro que Jesus teve com o jovem rico. E eu queria que quem puder abrir a palavra do Senhor lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 18.
Lá vai falar sobre uma outra história que eu quero fazer um paralelo com essa história da mulher samaritana. Você pode ler, por favor, Dai? Perguntou-lhe certo homem de posição: ó mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, e é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Esse homem estava preso nas riquezas. Ele era um homem rico demais. E ele se achava tão bom, que ele fala: bom mestre. Ele já chega cumprimentando Jesus: bom mestre. Talvez ele esperasse que Jesus falasse para ele: ó, bom homem, você também é bom. Então ele já chega: bom mestre. E Jesus fala: por que me chama bom? Só tem um bom. Aí ele fala: o que eu faço para receber a vida eterna? E ele estava tão convicto que ele era tão bom, que ele ia falar: não, você já ganhou a vida eterna. Talvez ele esperasse que Jesus ia falar isso para ele. Porque tem pessoas que acham que são tão bons, uma vida tão impecável, nasceu num berço de ouro, fez tudo certo, fez tudo perfeito, que ele fala: não, salvação, a vida eterna. E o jovem rico falou: bom mestre, o que eu posso fazer? Tem mais alguma coisa que eu possa fazer? Aí Jesus fala: você tem observado os 10 mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Ele fala: deixa a minha mocidade, eu tenho cumprido a risca, nunca falhei nada, eu tenho servido tudo, eu tenho feito tudo isso. Aí Jesus olha para ele, sabe o que Jesus fala para ele? Então te falta só uma coisa, só uma coisinha. Vai lá e vende tudo que você tem, distribui toda a sua fortuna com os pobres, aí você vai ter um tesouro no céu. Por que Jesus falou isso para esse jovem rico? Por que quando Jesus encontra com Zaqueu, quando Jesus olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, hoje te convém pousar na sua casa? Por que Jesus não fala para Zaqueu: Zaqueu, sua vida está toda errada, você precisa vender as coisas e pagar o que você deve, pagar, restituir para as pessoas que você cobrou além do que devia? Jesus não fala nada para Zaqueu. Jesus só chega e fala: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. E ele começa a falar sobre outros assuntos, provavelmente, sobre assuntos que diz respeito à salvação, ali naquela mesa do jantar. E aí Zaqueu levanta do nada e solta essa: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, Senhor, eu vou vender as coisas que eu tenho, eu vou restituir 4 vezes mais, eu vou pagar, eu vou restituir, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Por que Zaqueu falou isso? Jesus não confrontou ele. E por que Jesus confrontou o jovem rico? Porque Jesus nos confronta. Jesus, ele vai exatamente na área que nós precisamos de cura, na área que nós precisamos ser curados, ser transformados, ser libertos. Jesus, ele não negocia com o pecado. Jesus, ele não flerta com o pecado. Aqui, quando ele continua o diálogo dele com a samaritana, e a samaritana logo entende que essa água viva, que água é essa? Então me dá dessa água, para que eu possa beber. E aí Jesus fala: vai lá e chama o seu marido. Agora complicou, porque tudo que ela não queria era que mexesse naquele assunto, era que tocasse naquele assunto. E Jesus fala: vai lá e chama o seu marido. Ela fala: não tem marido. Aí ele fala: bem disseste, porque o que você tem não é seu, você já teve 5. Porque Jesus estava indo diretamente ao ponto. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos apegados, nós estamos presos a coisas que precisamos nos libertar, que você precisa deixar Jesus entrar nessa área da sua vida e falar: Jesus, me transforma. Jesus, eu preciso de libertação nessa área. Jesus, eu fiz da riqueza, eu fiz do dinheiro, eu fiz do trabalho, eu fiz do lazer, eu fiz da minha beleza física, do meu corpo físico, eu fiz tudo isso um ídolo.
impedindo você de beber da água viva, a fonte que está disponível para você, a fonte que o Senhor quer que você beba, que nunca mais você terá sede. Então, todas as vezes que Jesus encontrava com alguém, alguma coisa acontecia. Toda vez que Jesus encontrava com alguém, Jesus estava disposto a levar a salvação, a levar cura, a levar a libertação. Mas teve algumas pessoas que tiveram seu encontro com Jesus, como o jovem rico, e estavam tristes e se decepcionaram com Jesus, porque Jesus não fez da maneira que ele queria. Jesus não falou o que ele queria ouvir. E na palavra do Senhor diz que muitos homens fazem para si cisternas rotas. Não querem beber da água da vida, mas fazem cisternas rotas. Ou seja, ele vai na igreja que prega a palavra que ele quer ouvir. É igual o pastor Ricardo estava falando. Ele põe lá no YouTube a palavra que ele quer ouvir, que massageia o ego dele, que não confronta, que não estabelece limite, que não produz salvação. E a hora que ele quer desligar, ele aperta para ouvir, ele aperta para desligar, e está tudo bem, está tudo certo. Porque, afinal de contas, eu sou um homem bom. Eu não estou traindo a minha esposa, eu trabalho todos os dias e está tudo bem. Mas não está tudo bem. Porque não estava tudo bem com aquele jovem rico. Porque aquele jovem rico precisava da salvação. Não estava tudo bem com essa mulher samaritana. Não estava nada bem, porque ela estava cansada de procurar em tantas fontes. Casou uma vez, buscando alegria, buscando uma satisfação. Não deu certo. Eu vou deixar esse casamento e vou procurar outro. E assim foi, no primeiro, no segundo, no terceiro, até o quinto casamento. Sabe, irmãos, o que acontece muitas vezes com a maioria das pessoas? Desiste muito fácil. Desiste muito fácil do casamento. Desiste muito fácil dos filhos. Desiste muito fácil das coisas. É encontrar o primeiro obstáculo, está difícil demais, vou embora. Vou pegar minhas coisas e vou embora. Sabe, quando as pessoas são meninas ou meninos infantis, fazem o que querem. Pega sua mão e vai embora, vira as costas, joga tudo para cima. Mas quando nós somos mulheres e homens de Deus, que assumimos a responsabilidade, nós não fazemos o que nós queremos, nós fazemos o que precisa ser feito. Nós dobramos o nosso joelho e vamos para o Senhor. Quando a situação complica, quando o casamento não vai bem, quando as finanças não vai bem, quando a empresa não vai bem, quando a saúde não vai bem, quando a parentela não vai bem, não é hora de fugir, é hora de enfrentar, é hora de chamar aquele que pode mudar a nossa situação e resolver tudo. É aquele que quando chega muda tudo, muda a história, assim como ele mudou a história dessa mulher samaritana. Mas quantas vezes nós ficamos procurando em outras fontes? Quantas vezes você prefere passar horas no seu celular, passar horas maratonando uma série de Netflix, passar horas no lazer, talvez para evitar uma situação de confronto, talvez para evitar resolver aquilo que você precisa resolver, aquela conversa difícil com o seu filho, aquela conversa difícil com o seu marido, situações que precisam ser pontuadas e precisam ser tratadas, porque senão vai complicando cada dia mais. Amarguras, situações que precisam ser perdoadas. Na palavra do Senhor fala que nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura brotando venha contaminar o nosso coração. E você sabe como é que resolve a questão da amargura? Sabe como é que resolve o problema, irmãos? De não deixar a amargura chegar no nosso coração? Você tem que pedir perdão, irmão. Você sabe disso? Você tem que pedir perdão? De vez em quando você tem que pedir perdão para o seu marido, para o seu filho, para as pessoas que estão próximas a você. Quando foi a última vez que você reconheceu que você estava errado? Eu tinha uma gerente, trabalhei muitos anos com essa mulher, e ela era uma mulher difícil, uma mulher general. E aí estava escrito bem na capa da agenda dela, assim, bem grande. A única vez que eu me enganei foi quando eu pensei que eu tinha me enganado. Só para vocês terem uma noção do calibre da mulher. Ela achava que ela sempre estava certa. Você conhece alguém aqui? Assim, Josemar?
A única vez que eu me enganei foi quando eu pensei que eu tinha me enganado. E eu nunca esqueci essa frase, porque essa mulher, ela era muito dura. Mas você precisa pedir perdão. Essa semana lá em casa, do nada, irmãos. Irmãos, cuidado com a mulher quando ela está na TPM, viu? Cuidado, não fica falando outra coisa não discute a relação não, porque pode dar problema. E aí do nada, a gente estava sentado conversando lá em casa, do nada começou a falar algumas coisas. Irmãos, eu não sei de onde que eu tirei tanta coisa, e eu falei tanta coisa para ele, que eu não deveria. Do nada, a gente não estava brigando, não estava discutindo, não estava tratando de nenhum assunto assim. E eu falei, não, e é assim, fui falando. Até que de repente o Espírito Santo falou, opa, peraí, o que você está fazendo? Aí eu, nossa, meu Deus, o que eu estou falando? Para que eu estou falando isso? E aí eu fiquei ali por mais um tempo. E aí quando eu fui dormir, eu falei para ele, Dari, vem cá, me perdoa, eu não sei para que eu te falei isso. Eu não precisava falar isso para você, me perdoa. Porque eu falei irado, eu falei nervosa. Me perdoa, você me perdoa? Aí ele falou assim, eu te perdoo, já está perdoado. Eu, glória a Deus, porque na palavra do Senhor diz, não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deixe que a ferida nova vire chaga antiga. Na palavra do Senhor diz, se o seu amigo ainda está com você no caminho, vai lá e reconcilia-te com ele. Enquanto há tempo. Porque daqui a pouco ele não vai estar mais com você. Então reconcilia-te. É tempo de reconciliação. É tempo de você assumir muitas vezes que você errou, que você falhou, que você mudou o tom, que não foi legal aquilo que você fez. Reconhecer os seus próprios erros. E muitas vezes nós precisamos olhar para nós. É muito fácil olhar para as pessoas, para os defeitos das pessoas, mas é difícil olhar para nós e reconhecer e assumir que em determinado momento nós erramos e ir lá e reconciliar. Mas voltando aqui para a palavra do Senhor, quando Jesus fala que qualquer que beber dessa água, da água do poço, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Eu quero ler aqui, irmãos, lá no livro de Salmos. Quem é que pode abrir a palavra lá no livro de Salmos, no versículo 42? Se você quiser abrir, você abre. Se você quiser meditar depois na sua casa. Irmãos, o nosso corpo, ele tem necessidade. Nós temos necessidade de beber água, de comida. Nós precisamos alimentar o nosso corpo, amém? Mas a palavra do Senhor fala que o nosso espírito, a nossa alma, também precisa, ela tem necessidades que precisam ser supridas. E uma dessas necessidades é a sede. E aqui no capítulo 42 de Salmos, vai falar, como o cervo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento dia e noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o seu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém? Aqui em João, se você seguir aqui um pouquinho para frente, no capítulo 6, no versículo 6, versículo 6, deixa eu ver aqui, se é o 6 mesmo, se é o 7. É o 6, no versículo 30, não, é o 7, versículo 37. Diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo:
Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Aleluia! Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede, quem é que pode saciar a sede do seu espírito, da sua alma? Aí você fala, mas que sede é essa, Elisete? Que sede é essa? Irmãos, essa sede que eu estou falando, fala de um vazio que existe no seu coração, que é do tamanho de Deus, exatamente de Deus. Só Ele pode preencher, só a água viva pode preencher esse vazio no seu coração. Sabe quantas vezes você tem buscado em outras fontes? Quantas vezes você tem batido nas portas erradas para suprir a sua sede, para suprir a sua carência emocional, sua carência de elogios? Às vezes você se pergunta, será que um dia eu poderei ser suficiente? Talvez você está cansado de tentar agradar todo mundo, de fazer tudo. Você é aquela que trabalha o tempo todo para ganhar um elogio, para ganhar um reconhecimento. Talvez você tenha buscado em relacionamentos que têm falhado. Talvez você tenha buscado tantas outras fontes. Mas Jesus hoje te diz, hoje Jesus te convida. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, eu tenho a água da vida que vai matar a sua sede. Você nunca mais vai ter sede. Só que nós nos contentamos com tão pouco. Nós contentamos em vir aqui na igreja domingo e vamos embora para a nossa casa. Como é que mata essa sede? É através da leitura da palavra de Deus, é através do jejum, é através da oração, é através dos joelhos dobrados e lágrimas, é através de você dobrar o seu joelho no secreto, entrar para o seu quarto e falar, Senhor, eu preciso é do Senhor, eu não preciso de mais empréstimo no banco, eu não preciso de mais viagens, eu não preciso de mais relacionamento, eu não preciso de mais dinheiro, eu não preciso de mais carro novo, carro zero, eu não preciso disso, Senhor, eu só preciso do Senhor, eu só preciso que o Senhor olhe para mim, eu só preciso, Senhor, da água que só o Senhor pode jorrar na minha vida. Senhor, eu não preciso do reconhecimento dos homens, eu não preciso mais, Senhor, me sentar em mesas que não falam sobre o Senhor, que não edificam, apenas para fazer parte daquele grupo. Eu quero fazer parte, Senhor, dos seus discípulos. Eu quero fazer parte, Senhor, daqueles que te seguem, Senhor, daqueles que querem te adorar em espírito e em verdade. Porque quando Jesus olha para essa mulher, Jesus fala aqui, logo à frente nós vamos ver aqui, Jesus falando para ela, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, venha aqui tirá-la. Até aqui essa mulher está confundindo, ela está achando que Jesus vai dar água para ela, água física. Ela falou, vai resolver um problema meu imediato. E aí eu não vou ter que vir aqui todo dia com sol quente buscar essa água. Sabe, irmãos, quantos de nós estamos vindo na igreja em busca de uma solução imediata? Eu vou lá na igreja hoje para Deus abençoar, me prosperar, para Deus me dar uma outra esposa, para Deus convencer a minha ex a voltar para mim, para Deus mudar a minha situação lá no meu trabalho, tirar aquele chefe enjoado, colocar outro chefe. Eu vou lá na igreja hoje, fast food. Quer vir na igreja, quer buscar uma solução imediata, uma coisa que é paliativa, algo superficial. E Jesus, aquela mulher, Jesus confrontava ela com as questões da alma, com as questões do espírito, e ela trazia de volta para as questões físicas. E Jesus conduzia um diálogo e falava, não estou falando dessa água, estou falando da água jorrar, da água viva. E aí aquela mulher tenta fugir de novo do assunto, e ela fala, Senhor, alguns falam que a gente tem que adorar em Jerusalém, outros é aqui em Samaria, em Gerizim. E outra vez ela quer trazer para o mundo físico, outra vez ela quer falar do mundo natural. E Jesus olha para ela de novo e fala, não importa, alguns dizem que tem que adorar em Samaria, outros em Jerusalém, mas eu te digo que a hora vem, a hora é chegada em que os verdadeiros
Esses adoradores vão adorar em qualquer lugar, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, nos seus desafios, lá no seu momento que é só você e Deus. Eles vão te amar e eu vou ouvir. Não importa se você vai estar no hospital, no leito de enfermidade, se você vai estar vivendo o momento mais escuro da sua vida, se você vai estar diante do maior desafio da sua vida, se você vai estar debaixo da maior tempestade da sua vida, aí vem os verdadeiros adoradores. Você pode me clamar, que eu vou te ouvir onde quer que você esteja, porque na palavra do Senhor diz: invoca-me e eu lhe responderei. Eu estarei contigo no dia da angústia, porque nem a morte, nem a vida, e nem os anjos poderão me afastar do amor de Cristo Jesus. Aleluia! Irmãos, quando nós encontramos a palavra de Deus, quando o Senhor se dá a revelar a essa mulher, quando essa mulher fala, Jesus fala dos maridos, ela fala que não tem marido, e Jesus fala que ela diz a verdade. Quando Jesus começou o diálogo com ela, ela fala assim: és tu maior do que Jacó, o nosso pai Jacó? Quem é você? Quem é você, Jesus? Ela não estava entendendo quem era Jesus. E Jesus vai conduzindo a conversa, Jesus vai explicando para ela, Jesus vai falando coisas para ela. Aí agora aqui ela já fala assim: Senhor, eu vejo que és profeta. Aí ela já tem uma revelação: não é um dos patriarcas, eu acho que ele é profeta. Que homem é esse? Eu estou diante de quem? Quem é que está falando comigo? Aqui já vai aumentando o conhecimento dela. Aqui ela vai falar sobre a adoração nos montes que eu acabei de falar. E Jesus disse para ela que em qualquer lugar, nem um monte, nem Gerizim, mas pode adorar em qualquer lugar. E aqui fala que, irmãos, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, essa palavra verdade, a tradução dessa palavra verdade aqui, ela vem do grego, significa aletheia, é o oposto a fictício, fingido ou falso. Essa palavra verdade, ela detona veracidade, exatidão, integridade, confiança. É assim que nós devemos adorar o Senhor, com integridade, com confiança, crendo que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias. Esses são os verdadeiros adoradores que Jesus está procurando, que o Pai procura. E aqui a mulher disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando Ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela fala: eu estou ouvindo um comentário aí, já ouvi um comentário, que há de vir o Messias, e quando Ele vier, Ele vai nos ensinar todas as coisas, Ele vai nos anunciar tudo. E Jesus disse-lhe: eu sou eu quem falo contigo. Aleluia, glória a Deus. Jesus estava se dando a revelar àquela mulher, porque Ele se dá a revelar naquele momento. Ele fala: eu sou eu quem falo contigo. Eu sou aquele que tem o poder de mudar, de transformar a sua vida, de tirar você de uma terra improvável. Irmãos, essa mulher samaritana era mulher improvável, numa terra improvável, num lugar totalmente improvável. Jesus vai lá e chama aquela mulher para viver uma nova história. Jesus fala: vem me segue, vem beber da fonte que eu tenho para te dar, vem mudar a sua vida, vem conhecer um novo homem que você nunca conheceu. Aquela mulher, irmãos, talvez só se aproximava de homens, ou talvez os homens só se aproximassem dela com segundas intenções. Mas aquela mulher estava diante do homem que poderia, que iria, que já estava transformando a vida daquela mulher completamente.
E aqui o Evangelho de João, ele faz questão de apresentar Jesus. O tempo todo você vai ver João apresentando Jesus como Messias, como Salvador, como ungido de Deus. Essa palavra Cristo, que é traduzida para nós em português, é uma tradução muito rasa, muito superficial, porque a palavra Cristo significa o ungido, o Messias. Ele é o Cristo, ele é a estrela da manhã, ele é o Salvador prometido, ele é a salvação, ele é aquele que vem para mudar, para transformar, para salvar. Irmão, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas são os homens que olham para a aparência, que olham para o dinheiro, que olham para o interesse para algumas pessoas. Mas Jesus sabia que aquela mulher não poderia oferecer nada. Ela não tinha quem era aquela mulher, o que ela poderia oferecer. Mas Jesus queria o coração dela. Jesus queria levar salvação para a vida daquela mulher. Jesus queria levar salvação para Sicar, para aquele lugar de vícios, para aquele lugar hoje. Se a gente fosse falar, ia falar assim, não. Ela é uma favela, você conhece aquela favela, Sicar? Eu morava, irmãos, lá em Piracanjuba, e lá tinha umas favelas que tinham uns nomes tão estranhos, misericórdia. Era troca-tapa. Como é que eram os outros nomes? Né? Corredor. Era cada nome esquisito que tinha naquelas favelas. E provavelmente, irmãos, Sicar era um desses lugares. E Jesus queria que a salvação chegasse naquele lugar. Porque se Jesus estivesse aqui hoje, nos tempos de hoje, irmão, Jesus estaria pregando por aí nos lugares mais improváveis. Jesus estaria nos becos, nos valados. Porque Jesus poderia ir diretamente e pregar, podia pedir para colocar uma plataforma, chamar a atenção de todo mundo, subir num lugar mais alto, vestir a túnica mais linda, a túnica mais bela, chamar toda a atenção para si. Poderia ou não, irmãos? Ele era o Cristo, o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Mas na agenda dele tinha um encontro marcado com uma mulher improvável. E eu quero dizer para você que se você está à procura de salvação, se você procura, se você tem sede de Deus, sede do Deus vivo, Deus está à sua procura nessa noite. Antes de você pensar em vir encontrá-lo, Ele já tinha marcado na agenda dele um encontro com você nessa noite, amém? Antes de você se arrumar para vir nesse culto aqui, Ele já estava preparado para te receber, Ele já estava caminhando ao seu encontro. Sabe por quê? Porque Ele falava assim, aquela minha filha precisa ser fortalecida hoje. Aquele meu filho, ele precisa de coragem para enfrentar a semana. Ele precisa de coragem para se posicionar como sacerdote na casa dele. Aquela minha filha precisa de forças, porque ela está cansada. Jesus sabe tudo a respeito de você. Jesus conhece todos os seus caminhos. Jesus conhece todos o seu coração, a sua vida, a sua história. Ele sabe tudo sobre você. E Ele tem um encontro com você nessa noite. Glória a Deus. E aqui fala: e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Irmãos, a salvação parte do Senhor. A salvação sempre vai partir dele primeiro. Ele foi lá e ofereceu um sacrifício por nós. Antes de você conhecer Ele, antes de você querer saber sobre Ele, antes de você nascer, antes de você pecar, antes de você andar perdido sem saber que você estava perdido, Deus foi lá e morreu naquela cruz como sacrifício para poder te salvar, para poder te conduzir para o céu, para poder oferecer esse dom gratuito que é a salvação. Mas a partir do momento que você conhece, a partir do momento que Deus se revela a você, aí você precisa dar uma contrapartida. É ou não é, irmãos? Jesus encontrou aquela mulher, Jesus conversou com ela, Jesus se revelou a ela. O coração dela ardia e agora cabia a ela.
pegar no seu cântaro, pegar a sua água e voltar para a sua vida promíscua, voltar para o amante, porque ela tinha um amante, o marido que ela tinha não era dela, então era marido de outra mulher. Então ela poderia pegar e voltar e continuar a vida dela, normal, tudo bem. Em nenhum momento Jesus obrigou aquela mulher a mudar de vida. Em nenhum momento Jesus falou para ela: agora você conheceu a salvação, eu sou o Messias, eu estou aqui, eu falo que você sou eu, então agora você precisa mudar a sua vida. Nenhuma palavra. Porque Jesus não vai cobrar de você, Jesus não vai obrigar você a nada. Jesus continua falando, o Espírito Santo fala no seu coração. Quantos congressos você já foi, quantos cultos você já foi, e a palavra queimou e ardeu no seu coração, mas você saiu daqui do culto, foi embora para sua casa, voltou a viver a sua vida de pecado, voltou a viver da maneira que você acha que é certo, da maneira que você acha que está tudo bem, porque o jovem rico achava que ele era tão bom o suficiente, está tudo ok. E toda vez que você vier aqui, o Senhor vai te amar e vai te receber e vai te abraçar e vai te dizer: eu te amo, meu filho. Mas Ele não vai te obrigar a nada. Jesus, Ele não vai te obrigar a nada. Mas essa mulher deixou o cântaro e foi à cidade do jeito que ela estava. Ela não passou na casa dela para trocar de roupa. Ela não passou ali na livraria para comprar uma Bíblia nova. Ela não passou para vestir a roupa do Pentecoste, a roupa do manto, para poder dizer que agora ela estava diferente, para poder dizer através da aparência física que ela tinha mudado. Não, ela foi do jeito que ela estava, com as roupas que ela estava, do mesmo jeito. Ela foi para a cidade e começou a falar naqueles bares, naquele ambiente promíscuo, aquele ambiente que ela conhecia bem. Ela falou: olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu encontrei com um homem que falou tudo que eu tenho feito. Ele é o Cristo! Ele é o Cristo! Ele já está aqui! Ele está entre nós! Ele falou comigo! E tem alguma coisa queimando no meu coração que eu não sei o que é. Mas vocês também precisam conhecer. Vocês precisam conhecer. Vem comigo que eu vou levar vocês para conhecer esse homem. E na palavra do Senhor diz que ela arrastou uma multidão até Jesus. Agora hoje eu pergunto para você: quantas almas você tem ganhado para Jesus? Quantas almas nós temos ganhado para Jesus? Eu não vou. Quantas pessoas a gente tem trago para o Senhor? Aquela mulher improvável, uma mulher adúltera, se transforma imediatamente na maior missionária da Samaria, a maior missionária que houve naquelas terras. Eu não quero saber se eu estou pronta, se eu não estou, se eu sei falar bonito, se eu não sei. Eu quero ir lá e falar que eu conheci o Cristo e que outras pessoas precisam conhecer o Cristo. Muitas vezes nós estamos tímidos demais, calados demais. Nós não falamos do que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós não falamos que tem um Deus que cura, que salva, que transforma, que liberta. Nós estamos calados na nossa zona de conforto. E está tudo bem. Se tem um vizinho do seu lado, se tem uma pessoa do seu lado que está sofrendo, muitas vezes nós não estamos alheios. Irmãos, o maior mal desse século, o maior mal desse século se chama celular. O celular faz com que cada pessoa esteja vivendo a sua bolha, a sua própria bolha, e vive ali no seu mundo, e muitas vezes está sozinho. Tem milhões de likes, tem milhões de seguidores, mas não tem um amigo quando a coisa aperta para poder ligar, para poder abrir o coração. Milhares de amigos que curtem suas postagens, curtem os seus vídeos, mas não caminha com você. Não compartilha da sua dor, não compartilha dos seus ideais, não compartilha do mesmo Deus que você serve. E nós precisamos despertar como igreja do Senhor, porque tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que você encontra hoje e você fala: não vou falar nada para essa pessoa, não, amanhã eu falo. Amanhã você recebe a notícia: lembra aquela pessoa que vinha aqui e tal? Lembra? Pois é, ela morreu ontem. E aí você não falou de Jesus, você não convidou aquela pessoa. Hoje de manhã eu liguei para uma cliente nossa, no nosso empório, porque, irmãos,
Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. E eu sei que o propósito de Deus na nossa vida, ali naquele lugar, naquele empório, não é somente o sustento da nossa família. Eu sei que o Senhor tem nos colocado ali com um chamado maior, com um propósito maior, porque muitas vezes as pessoas vêm até nós, começam a conversar, daí a pouco elas estão em lágrimas, elas estão chorando, porque elas estão sedentas da palavra do Senhor. E essa mulher foi lá no empório essa semana chorando e falou: não sei mais o que eu faço na minha vida. Eu estou com um filho adolescente, meu filho adolescente quer tirar a própria vida. E eu não tenho a quem recorrer, eu me divorciei. E depois do divórcio a nossa vida tem sido só um fracasso, só um desespero. E eu fico junto com meu filho trancada naquele apartamento quando a gente não está trabalhando. E é só tristeza, é só desespero. E aquela mulher falava comigo em lágrimas. E hoje eu liguei para ela. Falei: olha, eu tenho um convite para você. Vamos para a igreja, eu passo aí perto de você. Ela falou: olha, hoje é um dia difícil para nós. Hoje meu filho vai ter que conversar com o pai dele, que ele não tem relacionamento, vai ser uma conversa muito difícil. E vai ser difícil porque está tudo difícil, porque está tudo perdido, porque ele não consegue conversar com o pai dele. Eu falei: deixa eu falar uma coisa para você, comece a profetizar coisa boa na sua vida. Está difícil, mas Deus pode mudar essa situação. Essa conversa pode se tornar bênção no lugar de ser maldição. Comece a profetizar a cura na vida do seu filho, no relacionamento dele com o pai dele. Comece a buscar o Senhor. Eu não tenho sabedoria, eu não sei nem como profetizar, eu não sei nem como falar. Eu falei assim: mas eu sei quem tem o caminho, quem tem a solução para a sua vida é Jesus, que tem a solução para a sua vida. Eu também não sei te apontar a solução, mas Ele sabe. Aí ela falou assim: olha, provavelmente hoje não vai dar para eu ir, mas eu vou, no próximo domingo eu vou. Eu, aleluia, glória a Deus. E a nossa missão, irmãos, é pregar a tempo e fora de tempo. Aquela mulher foi lá, a vida dela foi transformada, a vida dela foi restaurada. E eu quero dizer para você, a sua vida já foi tocada, a sua vida já foi transformada. E o que você fez? Qual é a contrapartida que você tem feito? Porque Deus te encontrou lá na sua Samaria. Deus te encontrou lá perdido no seu problema. Deus te encontrou lá nas suas dificuldades. Ele deu a mão para você. Te curou, te salvou, te libertou. Te deu uma nova vida, te deu um novo nome. E o que você está fazendo? Para quantas pessoas você tem falado do amor de Cristo? Eu quero que você se coloque de pé. E eu já vou encerrar a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Ainda no livro de João, no comecinho lá do livro, capítulo 1, diz assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. A todos quanto creram. Você crê que o Senhor Jesus é suficiente na sua vida? Você crê que Jesus é maior na sua vida? Você crê que Jesus tem salvação hoje para sua casa? Se você estiver desviado dos caminhos do Senhor e você ouviu essa palavra e essa palavra tocou no seu coração, eu quero te convidar a você dar um passo e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você anda perdido e nem sabe que você está perdido, como essa mulher, como a mulher samaritana, talvez hoje essa palavra queimou, ardeu no seu coração. Talvez você tenha vagado por aí, sem rumo, sem direção. Mas eu quero dizer, Jesus veio aqui te encontrar nessa noite. E eu quero dizer para você que se encontra enfraquecido, você está fraco, está desanimado. Você desanimou em algum momento da sua vida cristã, você se perdeu. E você não fala mais de Cristo. Você perdeu, essa chama não queima mais no seu coração. Você não tem mais o desejo de proclamar as boas novas. Você se esqueceu do ide do Senhor. Quão bom você era no primeiro amor. Quantos talentos o Senhor te deu. Quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida. E o que você tem feito em contrapartida. Com tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Porque tudo que você tem foi Ele que te deu.
Quando Esther estava lá no palácio, alguém mandou dizer para ela: olha, Esther, não pensa que você é rainha, que você está sentada aí no trono do palácio. Não pensa você que você está ali só de enfeite, não. Quem sabe não foi para esse momento que o Senhor te deu essa posição, que o Senhor te deu tudo que você quer, tudo que você tem poder, você tem influência, você tem dinheiro, não te falta nada, você tem recurso, você sabe trabalhar para o reino e você não faz nada. Deus, Ele conhece a cada um de nós. E eu quero convidar, se você está fraco, se você está distante, se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Nós vamos orar por você. E o Senhor vai renovar suas forças nessa noite. Terceiro convite que eu quero fazer. Você ainda não aceitou Jesus. Você não aceitou Jesus, mas hoje você reconhece que Ele é o único e suficiente Salvador. Na palavra do Senhor diz que se creres, com o seu coração você crê e com a sua boca você confessar, você vai receber a salvação, você vai receber, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Irmãos, nós vivemos dias maus porque se aproxima o grande dia, se aproxima o dia do arrebatamento da igreja. E olha, a salvação é coisa séria. Você precisa saber que a sua alma precisa ser salva, a sua família precisa ser salva. Você precisa estar nos caminhos do Senhor. E eu quero convidar, se há alguém aqui que quer aceitar Jesus, que quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje você tem essa oportunidade. Amém? Se não tiver nenhuma dessas pessoas, eu quero orar para você que está aí no seu lugar, no seu banco aí. O Cleber vai cantar uma canção que tem falado muito no meu coração. Fala sobre a mulher samaritana que estava sentada ali junto ao poço. E aquela mulher falava: dá-me de beber, pois tenho sede. Não precisarei buscar em outras fontes. Porque você não precisa buscar em outras fontes. Aqui tem tudo, aqui tem vinho e pão. Aqui tem a água que sacia a sua sede. Aqui é a casa do Pai. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora e que você ligue seu pensamento ao trono da graça. Eu quero te dizer, se você tem vivido uma vida de pecado, o Senhor te perdoa, tem perdão para você. Na palavra do Senhor diz que onde afundou o pecado, superabundou a graça. A minha oração hoje é que a graça de Deus encontre você nessa noite. A misericórdia do Senhor encontre você. O que é a graça? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas o Senhor me alcança, o Senhor me ama, o Senhor me perdoa. O que é misericórdia? Misericórdia é o castigo que eu mereço. Eu deveria ser castigada pela pessoa má, pela pessoa ruim, pelas minhas falhas que eu tenho cometido. Mas a misericórdia do Senhor me alcança todos os dias. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova sobre mim e me diz: filho, eu te dou uma nova chance. Filho, vai lá e faz diferente hoje. Isso é misericórdia, é o castigo que eu mereço, mas Ele não me deu. Ele me colocou nesse castigo e Ele está aqui nessa noite e Ele quer ministrar o seu coração. Oh Deus querido, Deus maravilhoso, que a sua palavra, Senhor, se cumpra na vida de cada um que aqui está, Senhor. Que a salvação, ó Deus, chegue nessa vida aqui nessa noite. Ó Deus, se houver uma alma aqui nessa noite, Senhor, que foi tocada por essa palavra, Senhor, eu me alegro, eu me regozijo, Senhor, porque na tua palavra diz: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Eu sei, Senhor, que a tua palavra não volta vazia. Eu sei, Senhor, que tu és poderoso para mudar a história, Senhor. Como o Senhor mudou a história, Senhor, da mulher samaritana. Como o Senhor transformou a vida daquela mulher e ela nunca mais foi a mesma. Como o Senhor um dia me encontrou, Jesus. Como o Senhor me encontrou, Jesus. Oh Deus, a tua misericórdia me alcançou, oh Deus. E a minha vida nunca mais foi a mesma, Senhor. Quantas vidas o Senhor alcançou aqui no dia, Senhor. E falou: vem cá, meu filho, tu és meu. A